Olá, bom dia. Eu hoje estou tentando iniciar assim um trabalho, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexo para mim. Então eu vou me apresentar. Eu sou Vera. O meu canal aqui no YouTube é Conversa sobre Livros. É um trabalho que eu amo, que eu gosto bastante, porque me permite interagir com vocês, que com boa vontade me seguem, e também me permite expandir um pouco mais. Tem uma página em outra rede social, chamada Amor aos Livros, mas estou me dedicando cada vez mais ao YouTube. Bom, eu trouxe hoje Alberto Manguel com a Biblioteca à Noite. Alberto Manguel, ele nasceu em 1948 em Israel, porque o pai dele era diplomata, mas ele é de nacionalidade argentina. Passou a infância, aliás, eu tenho que retificar, não, ele nasceu realmente em Buenos Aires, mas passou a infância toda em Israel, onde seu pai era embaixador argentino. Desde pequeno, desde criança, Alberto se interessou pelos livros, pelas letras, por tudo que dizia respeito à literatura de maneira geral. Mas foi muito quando ele, durante aproximadamente 2 anos, fez leituras para Jorge Luiz Borges, que todos nós sabemos era cego, cegou aos 60 e poucos anos, uma doença crônica familiar genética, e Alberto Manguel foi um dos leitores e, naturalmente, ele absorveu aquela atmosfera que cercava Borges. Nesse livro aqui, A Biblioteca à Noite, é todo estritamente do ponto de vista de Alberto Manguel sobre literatura. A essa época que ele escreveu esse livro, ele ainda morava na França, onde ele construiu, a partir de um local arruinado, ele construiu uma biblioteca famosíssima, com, nem sei dizer a vocês agora de pronto quantos títulos haviam na biblioteca dele. Posteriormente, ele teve que sair por problemas com o governo francês, problemas básicos de impostos, essas coisas, não é bem definido qual o problema, e ele teve que sair. Quando ele saiu, ele escreveu outro livro notável chamado Encaixotando a Minha Biblioteca. Depois eu trarei esse para vocês, se naturalmente se interessar. Porém, esse aqui, A Biblioteca à Noite, da Companhia das Letras, ele vai falar primeiro sobre um poema famoso de Jorge Luiz Borges, que dizia imaginar o paraíso como uma biblioteca. Eu confesso a vocês que, para mim, quando eu era criança e tinha dificuldade em encontrar livros, porque meus pais eram pobres e meu pai tinha uma biblioteca reduzida, que mesmo assim foi minha companheira por muitos anos, eu sonhava em que eu pudesse um dia ter muitos livros no meu entorno, ao meu redor. E hoje tenho não tantos quanto gostaria. Primeiro, por causa da minha idade, já não é válido
estar armazenando tantos livros, e segundo, porque meu espaço é pequeno aqui. Mas aqui tem, por exemplo, ele vai falar nesse livro sobre vários escritores. O meu problema com Manguel é que quando eu termino de ler um livro dele, a minha lista está enorme, porque ele vai citando escritores e eu vou anotando. Ele abre esse livro, o primeiro capítulo chama-se Mito, e ele abre com uma frase de Sir Thomas Browne, no livro O Jardim de Ciro, em que esse escritor diz o seguinte: à noite, que a teologia pagã dizia ser filha do caos, não é favorável à descrição da ordem. Porque uma biblioteca pressupõe ordem, mas os seus proprietários, eu não estou falando de bibliotecas governamentais, bibliotecas que pertencem ao Estado, não, eu estou falando de bibliotecas particulares, como o Manguel também aqui está falando. Tem a tendência a não ter ordem, porque você está vivenciando um problema qualquer, ruim, tal, você entra na sua biblioteca e você vai em cima de um livro que vai lhe dizer exatamente aquilo que você está sentindo e principalmente como conviver ou solucionar aquilo. Você termina a leitura e você põe em qualquer lugar. Dia seguinte você pega e mete na estante. Quando você precisa desse livro outra vez, você fica louca procurando. Então Alberto começa o primeiro capítulo, Mito, dizendo o seguinte: a biblioteca em que finalmente reuni meus livros começou a vida em algum momento do século XV como celeiro. Ele está se referindo ao local onde ele construiu a sua biblioteca na França, encarapitado sobre uma pequena colina ao sul do rio Loire. Aqui, diz ele, nos últimos anos antes da era cristã, os romanos erigiram um templo a Dioniso para louvar o deus desta região vinícola. 12 séculos mais tarde, esse local foi uma igreja cristã e substituiu o deus pagão, aquele deus ébrio, que é o que Dioniso era, o deus da bebida, da alegria, das festas, etc. Depois, os aldeões dessa região fizeram dessa igreja, uma casa paroquial, para abrigar o padre enquanto construíam outra igreja para lá. Mas no outono de 2000, ele se apaixona por essa casa e compra e remonta ela todinha. Então aqui temos algumas fotografias desse local. Espero que vocês possam ver, porque é interessantíssimo. E a ordem com que ele dispôs esses livros também é muito, muito interessante. A primeira fotografia refere-se à Biblioteca Nacional de Buenos Aires, onde ele foi diretor por muitos anos. E a segunda é a biblioteca dele, que era chamada Le Presbytère, o presbítero. E assim ele segue contando tudo aquilo que ele faz nessa biblioteca. Ele diz, por exemplo, que a rotina dele é a seguinte: durante o dia escrevo, ele tem vários livros editados, todos excelentes, todos maravilhosos. Então, durante o dia escrevo, folheio,
reorganizo livros, instalo as novas aquisições, transfiro sessões inteiras por conta do espaço. Agora eu vou dar uma pequena palhinha sobre mim mesma em relação a livros. Quando estou triste, ou nervosa, ou ansiosa, eu arrumo meus livros. Então eu tenho inúmeras formas. Uma hora eu coloco por autor, outra hora eu coloco por assunto, outra hora eu desmancho tudo e volto à coisa original. E isso me acalma. Parece que o Alberto também se acalma manuseando livros. Os livros recém-chegados recebem as boas-vindas depois de um estágio probatório. Eu tenho também, embora a minha biblioteca seja mínima, esse estágio probatório que fica em uma prateleira ali. Então a pilha sobe e são os livros que estão em compasso de aprovação. Livros que eu acho que vale a pena trazer para vocês. Mas o assunto aqui não sou eu, é Alberto Manguel. Mas eu não pude me furtar a oportunidade de fazer essa correlação. Quem ama livros se identifica com esse tipo de coisa. Se o livro é de segunda mão, deixo intactas todas as marcas, os rastros de leitores prévios, companheiros de viagem que registraram sua passagem por meio de comentários rabiscados, um nome na página de rosto, um bilhete de ônibus marcando determinada página. Tenho escutado muitas pessoas dizerem que absolutamente não marcam seus livros. Eu marco. Eu marco meus livros e eu anoto meus pensamentos nos meus livros. E tenho inúmeros marca-textos, inúmeros pequenos marcadores, porque eu gosto de, nesses momentos que eu estou assim, com saudade de alguma coisa, pegar o livro e fazer como aqui agora, que eu abri nessa página, agora eu vou abrir nessa outra que está marcada aqui. Ele diz que Virginia Woolf tentou certa vez distinguir o homem que ama a erudição do homem que ama a leitura e concluiu: não há nenhuma ligação entre os dois. Um homem erudito, escreveu ela, é um entusiasta sedentário e concentrado que percorre os livros em busca de um certo grão de verdade almejado de coração. Mas se a paixão pela leitura levar a melhor sobre ele, suas conquistas vacilarão e desaparecerão entre seus dedos. Um leitor, por sua vez, deve dominar o desejo de erudição desde o começo. Se algum conhecimento aderir a ele, muito bem. Mas sair à procura, ler sistematicamente, com o objetivo de tornar-se um especialista ou uma autoridade, é coisa bem capaz de matar aquilo que preferimos considerar a paixão mais humana pela leitura pura e desinteressada. Por aí e por essas centenas de textos, de notas de escritores famosos, esse livro tem o seu ponto máximo na literatura de Alberto Manguel. Porque ele vai trazendo esses textos e nós vamos entender. Eu, pelo menos, nunca quis ser uma erudita. Primeiro, porque sou autodidata e teria dificuldade em lidar com isso. E não tenho a inclinação. E o que eu mais gostei em Alberto Manguel
é que ele lê do clássico ao comum. Comum, eu quero dizer aqui, livros policiais, romances de amor, dramas familiares. Ele lê tudo que lhe cai nas mãos. E isso me libertou de um certo peso em relação aos livros de suspense policial, policiais, por assim dizer, livros de mistério. Porque eu sentia, às vezes, eu disse, mas será que os livros policiais são uma literatura menor? Ele disse que absolutamente não. E meu coração se encheu de alegria quando ele relata aqui que leu toda a obra de Agatha Christie. A incrível Agatha que tanto palmilhou os nossos dias, narrando com sua maestria tantos mistérios e tanto suspense, criando dois tipos inesquecíveis como Poirot e Miss Marple. Aqui eu marquei uma frase de Sófocles em O Amor de Aquiles. Ele diz o seguinte: o amor, dizia Sófocles, é como o gelo que uma criança segura na mão. Espero que os sonhos dos incineradores de livros sejam assombrados por essas provas modestas da permanência do livro. Quando eu li Fahrenheit, de Ray Bradbury, eu chorei. Eu chorei porque a queima dos livros me tocou de uma maneira absurda. E ele aqui também sente essa emoção. Vocês estão vendo por que eu me identifico tanto com Alberto Manguel, ao ponto de fazer uma resenha até razoavelmente longa como essa. Ele diz aqui também uma coisa que é muito interessante. O destino das bibliotecas é decidido muitas vezes não por aqueles que as criaram em vista de seus méritos, mas por aqueles que desejam destruí-las em vista de seus supostos defeitos. Recentemente eu li que no Brasil 800 bibliotecas públicas foram fechadas. É uma tristeza que algo aconteça assim, enquanto várias academias de tiro ao alvo foram abertas. Mas nós que amamos os livros, resistimos a essa cegueira. E Manguel traz aqui um trecho de Tácito, escrito no século I, em que ele diz assim: desprezamos a cegueira daqueles que acreditam que um ato arrogante possa extinguir a memória da posteridade. Na verdade, o veredicto aumenta o prestígio dos espíritos nobres que se quer silenciar. Os potentados estrangeiros e todos os mais que fizeram uso de tal violência não conseguiram mais que vergonha para si mesmos e fama duradoura para seus inimigos. Meus amigos, eu poderia continuar falando sobre esse livro magnífico. Vocês vejam a marcação toda aqui, mas o tempo pode se tornar tedioso para vocês, tanto tempo assim. Então eu vou encerrar com esse trecho aqui, em que ele diz o seguinte. Aliás, isso aqui foi escrito por Maquiavel, no século XV. E Alberto diz que isso o representa. E a mim também. Quando chega a noite, volto para casa e vou para meu estúdio, ou seja, biblioteca. No umbral, tiro as roupas do dia enlameadas e suarentas
e visto paramentos dignos de corte ou palácio. E nesses trajes mais graves, penetro nos recintos dos antigos e sou recebido por eles, e ali provo do alimento que me é mais afeito, para o qual nasci. Ali ouso falar-lhes e perguntar sobre os motivos de seus atos, e eles me respondem com toda a humanidade. E por 4 horas esqueço este mundo, não lembro dos aborrecimentos, não temo a pobreza, não tremo diante da morte, sou parte daquele mundo. Excetuando os paramentos dignos, no meu caso, modesto é um pijama muito confortável. Isso aqui nos representa a todos nós que amamos ler. Por enquanto é só. Depois trarei outro livro do Manguel para conversarmos sobre ele. E espero que vocês deem força à nossa página, dando o seu clique, fazendo o seu comentário, e ainda acho o comentário mais importante do que tudo, inscrevendo-se na página para que ela cresça e eu possa retribuir trazendo resenhas, indicações, comentários, leituras simples, leituras complexas, aquilo que nos souber bem. Então, por hoje é só. Até a próxima.